Olá, sejam bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Professor Gustavo Abraão com vocês e hoje teremos a filosofia contemporânea, uma importante parte da filosofia, encerrando nossos conteúdos. Vejam, Karl Marx, a filosofia contemporânea, para que vocês tenham algo assim se situar, algo para se situar no tempo. Filosofia contemporânea, ela está ali no século XIX, obviamente até os dias atuais, século XX, e a XXI. Gente, Karl Marx, ele é um filósofo alemão, dentro da filosofia contemporânea, é um revolucionário, além de filósofo, ele foi um revolucionário, porque ele criou as bases da doutrina comunista, ele critica o capitalismo, e olha, nós vivemos em pleno capitalismo em século XXI. O capitalismo no século XXI é a realidade. Karl Marx nos traz uma dialética cerca do capitalismo, e como isso tem uma profundidade para estudantes de administração, contábeis, e também tem um aprofundamento na pedagogia. Por quê? Porque o homem, professor, também faz parte do sistema capitalista. Então é dentro destas reflexões, destes pensamentos que nós vamos fazer a abordagem de Karl Marx, um importante filósofo, um importante revolucionário, e ele também era advogado. Karl Marx, ele em sua carreira, ele atuou como advogado e conselheiro da justiça. Ele era descendente de judeu, viveu na Alemanha, estudou direito, estudou história, estudou filosofia, estudou arte, estudou literatura, estudou diversas áreas das ciências humanas, resumindo, na Universidade de Bonn, certo? Vejam, Karl Marx, ele vai para Berlim em 1836, e ele começa a propagar as ideias de Hegel. Veja, que também era um filósofo alemão. Vejam, Karl Marx, ele começa a se alinhar aos hegelianos, de esquerda. O que significa isso? São pessoas que vão tentar introduzir as ideias socialistas, o ideal socialista na Alemanha. Então são os revolucionários, frente a uma burguesia dominante. Vejam, isso está alinhado à questão da luta das classes trabalhadoras. Na mesma época, tivemos a publicação por Marx, Karl Marx publicou o Manifesto Comunista, e isso serviu como luva para que os ideais trabalhistas, de regulação dos direitos, questões que visassem os direitos de igualdade no trabalho, os direitos efetivamente específicos, voltados à proteção do trabalho, ganhasse força. Então, em 1864, surge a Associação Internacional dos Trabalhadores, e isso tem uma perspectiva muito importante no cenário daquele século, porque ali nascem os direitos dos trabalhadores. Foi por causa dessa Associação Internacional dos Trabalhadores, que lutavam em face dos direitos dos trabalhadores, é que surge ali o início, o pontapé dessa questão tão problemática que se deu após a Revolução Industrial. Como vocês sabem, a Revolução Industrial na Inglaterra propiciou a ida de muitas pessoas para o trabalho nas cidades, onde ficavam as indústrias. E essas pessoas trabalhavam sem regulação, sem nenhum tipo de direito. Às vezes trabalhavam 18 horas, crianças, mulheres, em lugares sem salubridade, com riscos, sem direitos. Não é como hoje, pessoal? 13º, férias, adicional de insalubridade, periculosidade. É um cenário bem diferente. Naquela época, nós não tínhamos esses direitos. Então, é nessa perspectiva que nós temos aí a luta das classes, a questão da classe trabalhadora querendo seu reconhecimento, surgindo a Associação Internacional dos Trabalhadores, é que Karl Marx finalmente publica em 1867, logo depois da fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, ele publica o Capital.
que é o livro que nós vamos analisar na nossa aula, né? O Capital. Ele vai sintetizar as suas críticas, Karl Marx vai sintetizar as suas críticas à economia capitalista. Então, ele vai reforçar a importância, né, de classes iguais, classes sociais iguais. Então, na obra O Capital de Karl Marx, ele vai fazer um exercício minucioso, vai investigar essa questão das relações econômicas com as origens do homem. Então, ele vai fazer uma relação de um estudo de aprofundamento, né, da perspectiva antropológica e a questão da atividade econômica. Então, o livro vai se desdobrar em 3 volumes. O processo de produção do capital, né? Então, como é que vai se produzir o capital e o homem nesse cenário, né? Depois, o livro 2 do livro Capital fala sobre o processo de circulação do capital. E o livro 3, o processo global da produção capitalista, é o livro 3. Então, ele divide o livro O Capital em 3 partes, né? Que são chamadas de livro 1, 2 e 3. Bom, então nessa obra ele vai nos retratar, né, a questão dos métodos de produção, como é que se dá isso em face do capitalismo, né, as questões que envolvem, né, um raciocínio lógico, mas também que deve privilegiar a visão do trabalhador, né, porque o trabalhador é aquele que é o proletariado, que sempre vai estar na relação de trabalho de forma desprivilegiada, né? Ele vai ser uma pessoa que vai enfrentar, né, uma grande resistência dos empregadores. Então, haverá um problema a ser resolvido na produção, no método de produção capitalista. E é isso que Marx nos coloca, né, no livro. Ele deixa claro, né, especialmente, a questão da influência do Manifesto Comunista, que havia sido publicado anteriormente ao livro Capital, e ele ressalta, né, que o capitalismo ele possui um regime danoso e antagônico às suas ideias, ou seja, na verdade, ele defende o socialismo, a ideia em que todos têm os mesmos direitos, sobre os mesmos direitos sociais, né? Essa é a questão. Por que a dialética de Karl Marx se faz necessária neste momento no curso de filosofia para administradores, contadores e principalmente pedagogos? Porque nós estamos falando, né, com relação a esse filósofo, que ele trata a produção capital, a produção desse capital, uma relação de trabalho na busca do próprio capital, onde a renda do trabalho vai proporcionar a compra de mercadorias e a circulação das riquezas. Então ele faz essa reflexão e aí entramos na nossa dialética. Então o capital é composto por meios de produção e as relações de produção. Então, na verdade, não é só materialismo, não é só a questão dos meios de produção, máquinas, ferramentas, tecnologia. Também temos, além da força de trabalho, também temos as relações de produção. As relações de produção são relações humanas, mas que nessas relações humanas nós temos o quê? A figura do cifrão, né? A questão monetária. Então, é uma questão importante a reflexão dialética de Karl Marx, né, porque nós temos aí os insumos, né, que são as questões dos meios de produção,